Saudações, pessoal, tudo bem? Eu sou o Arthur Delguercio Neto, tabelião, coordenador do blog do DG, e com muita alegria venho mais uma vez aqui ao CERS, na especialização em Direito Notarial e Registral, para conversar com vocês sobre a teoria geral do Direito Notarial e Registral. Eu quero parabenizá-los pela escolha de uma pós-graduação, de uma especialização de tamanha qualidade. É muito importante a gente estudar, a gente buscar evoluir. E um dos pontos principais da escolha dessa evolução, dessa escolha por estudo, dessa evolução, é optar por um bom material. E certamente aqui no CERS vocês estão cercados de bons mestres, bons professores e terão um estudo adequado. Eu quero agradecer a coordenadora da especialização, a professora Marta Eudebes, minha querida amiga, pelo convite, pela lembrança do meu nome e pela possibilidade de estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre um assunto que me agrada muito, que é a Lei Federal 8935. Quando a gente fala em teoria geral do direito notarial e registral, necessariamente tem que vir à nossa mente a Lei 8935, a Lei dos Notários e Registradores. E um passeio por essa lei nos dará muitos pontos bacanas para refletirmos, para utilizarmos na absorção do conteúdo notarial e registral que vocês terão ao longo dessa especialização. Então, nós vamos falar muito sobre 8935, mas antes de falar da Lei 8935, eu quero trazer um pouquinho para vocês a raiz constitucional da atividade notarial e registral e que também é a raiz da Lei 8935. Então, vamos chamar aqui na tela o artigo 236 da Constituição Federal. Ele afirma que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. E vamos falar aqui sobre o parágrafo 1º antes de fazer uma primeira pequena interrupção. Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. Essa lei é a Lei 8935. Então, a gente faz uma primeira pausa para falar o quê? Que a lei prevista no parágrafo 1º do artigo 236 da Constituição Federal é a Lei 8935, a Lei dos Notários e Registradores. Eu não vou utilizar o nosso tempo agora falando sobre ela, por quê? Porque ela é o foco principal do nosso estudo. E o 236 caput da Constituição, ele traz uma informação importante, que os serviços notariais e registrais, eles são exercidos em caráter privado por uma delegação do poder público. Então, apesar do serviço que notários e registradores, apesar desse serviço que eles prestam ser um serviço público, ele é exercido em caráter privado por intermédio de uma outorga de delegação pelo Estado. Bacana, isso gera reflexos, pessoal, em vários pontos da atividade. Um deles, não há aposentadoria compulsória para notários e registradores. Por quê? Porque somos particulares. O vínculo de contratação de escreventes e substitutos é direto com o tabelião, com o oficial titular. Por quê? Porque é um particular, não é o Estado. Logo, quem trabalha em cartório, as pessoas que trabalham nos cartórios, tabeliães, oficiais, escreventes, substitutos, não são funcionários públicos em regra, são particulares. Por que eu falo em regra? Porque a gente vai ver que quando a gente fala em direito penal, em responsabilidade criminal, notários, registradores e seus colaboradores podem ser enquadrados na definição de funcionário público, mas essa não é a regra. Voltando para o 236, nós temos os parágrafos 2º e 3º. O parágrafo 2º fala que lei federal estabelecerá normas gerais para a fixação dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. Essa lei é a Lei Federal 10.169. Então, quando a gente fala em normas gerais para fixação de emolumentos, a gente vai sempre para a Lei 10.169. Agora, é importante dizer duas coisas quando nós falamos de emolumentos. Primeiro, os emolumentos têm natureza jurídica de taxa, tá bom? Tributo. Isso quer dizer o quê?
Tabelião não pode cobrar a mais nem a menos, tem que cobrar exatamente aquilo que está previsto na tabela de custas. E onde é que está prevista a tabela de custas, já que a Lei 10.169 traz parâmetros gerais? Ela está prevista, a tabela de custas de cada estado do Brasil, de cada especialidade, está prevista no numa lei estadual do respectivo estado. Eu ia falar código de normas porque os códigos de normas também são super importantes para o estudo do direito notarial e registral. Procure aí no seu estado a sua lei estadual que normatiza as custas dos emolumentos e também procure o seu código de normas. Por quê? Porque para você saber bem o direito notarial e registral da tua realidade, você tem que estar por dentro dessas situações, de ambas, das duas, código de normas e lei estadual de emolumentos. Parágrafo 3º fala que o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga sem abertura de concurso de provimento ou de remoção por mais de 6 meses. Então, aqui o parágrafo 3º traz uma informação importante com raiz, né, com marca constitucional, que qual é? Para você entrar na atividade notarial e registral, você sempre depende de concurso público. Sim, meus amigos, sim, minhas amigas, ser tabelião e oficial não é algo que você ganhará de presente do seu pai, de pessoas influentes, de nomeações do Poder Executivo. É um duríssimo concurso público ao qual concorrem candidatos de nível elevadíssimo. E esse concurso é um concurso de provas e títulos, tá? Vejam que a Constituição não fala em provas ou títulos. Então, qualquer concurso, seja ele de provimento, seja ele de remoção, nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais adiante, você vai ter provas e títulos. Análise de títulos e provas. Beleza? Agora, parágrafo 3º, pessoal, tem aquilo que eu chamo de um devaneio constitucional. Tá? É um grande devaneio constitucional, infelizmente. Qual que é esse devaneio constitucional? Aquela afirmação que está na parte final do parágrafo 3º, que diz que que nenhum cartório ficará vago por mais de 6 meses. Ou seja, se eu fosse seguir a Constituição Federal, eu teria sempre um concurso com um titular a cada, no máximo, 6 meses. Só que isso é um devaneio constitucional. Muitos estados ralam para terminar um concurso público. São Paulo, nesse quesito concurso público, é o estado mais avançado. No momento da gravação dessa aula, nós já temos 11 concursos concluídos. Então é bem legal, é um número significativo. Mas você tem estados no Brasil que ainda estão penando para acabar o seu primeiro concurso, né? Então é bem difícil a gente falar em um concurso no máximo aí por 6 meses da vacância, né? Porque demora, tem que abrir edital, tem prova de teste, prova escrita, prova oral, análise de títulos, brigas, né, pessoal? Quem acompanha os concursos para cartório sabe que tem briga pra caramba, é contagem de título, é cartório que estava vago e não era para estar vago, uma confusão. Por isso que quando a gente fala nesse prazo de 6 meses, costumamos brincar que se trata aí de um devaneio constitucional. Vamos falar da Lei 8935, a Lei dos Notários e Registradores, a famosa Lei dos Notários e Registradores. Artigo 1º. Serviços notariais e de registro são os de organização técnica e administrativa, destinados a garantir. Cuidado com essas 4 palavras aqui, pessoal. Publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Essas 4 palavrinhas aqui, que podem até ser tratadas como princípios da atividade notarial e registral, são aquilo a que os cartórios, as serventias notariais e de registro estão destinadas a garantir. Publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Eu gosto muito, eu vou escolher uma característica para falar um pouquinho mais, um princípio, algo a que os cartórios estão destinados a ofertar,
que é a segurança. Eu falo que se a gente pudesse escolher uma marca, uma característica dos cartórios, uma que se destacasse, eu traria a segurança jurídica. Por quê? Porque quando as pessoas vão até o cartório, o que elas querem é não ter que rediscutir aquilo que elas levam para o tabelião ou para o oficial. Então, quando eu procuro o cartório, eu estou querendo o quê? Confiança. Eu quero confiança, eu quero mostrar para aquele indivíduo que vai até a minha serventia, que o trabalho que eu faço é um trabalho que garante a ele a tranquilidade de que ele valerá por si só, sem ter que haver a procura a um outro órgão. Por isso que eu defendo tanto a gente utilizar atos notariais e registrais, mesmo em casos que eles não sejam obrigatórios. Exemplo, a escritura pública ela é mais vinculada à transmissão imobiliária, mas você pode usar a escritura pública para uma infinidade de contratos e declarações. E por que não? Sabe, por que não constituir uma pessoa jurídica por escritura pública, conferindo segurança jurídica, aquela segurança ofertada pelo tabelião? Não é verdade? Então, gosto muito da segurança, mas eu quero que vocês guardem essas 4 palavrinhas que estão no artigo 1º, esses 4 princípios, principalmente se você está aqui para estudar também para o concurso público. Essas 4 palavrinhas caem direto em provas de primeira fase. Então, guarda: publicidade, autenticidade, segurança e eficácia. Eles às vezes misturam com outras coisinhas aí ao longo do teste para te confundir. Quando a gente fala em segurança, a segurança é muito linkada com a fé pública que está aqui no artigo 3º. Vocês vão me desculpar se o meu traço aqui está meio tortinho, mas deu para identificar. O que fala o artigo 3º? Notário ou tabelião e oficial de registro ou registrador são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro. Então, aqui a gente tem uma terminologia: notário ou tabelião, oficial de registro ou registrador, e esses são profissionais que recebem uma delegação do poder público para exercer a atividade notarial e registral. Agora, aqui a gente já tinha visto alguns pontos, alguns detalhes lá na Constituição Federal, mas qual que é o plus que eu tenho aqui? Ou, como dizia um querido professor da minha época aí de preparação para concurso, um plus a mais, né? Sendo enfático naquilo que quer destacar. A gente tem a fé pública, que é uma característica também da atividade notarial e registral. E quando a gente fala em fé pública, eu trago aqui, são vários conceitos de fé pública, eu trago esse com a fonte aqui embaixo para vocês estudarem depois. A fé pública, nesta conjuntura individualizada, na figura do notário, é uma das mais amplas já conhecidas, pois ao detentor dessa atribuição cabe-lhe a expressão da verdade, ou melhor, aqui interessante, pessoal, vige a crença popular de ser correto, autêntico, em tudo aquilo que dita e escreve, salvo incontestável prova em contrário, já que a sociedade não pode ser traída em nenhuma hipótese. Fé pública, presunção relativa de veracidade do que notários e registradores fazem, salvo prova em contrário, o que se pratica dentro de um cartório presumidamente é verdadeiro. Beleza? Olha que responsabilidade. E aqui está a diferença do trabalho do notário e do registrador para outros profissionais. Porque se eu não tivesse fé pública, qualquer pessoa na rua poderia sair dizendo que, sei lá, que essa pulseirinha é preta. Né? Qualquer pessoa fala. É um exemplo meio bobo, mas pensa num reconhecimento de firma. Se eu não tivesse a valorização da fé pública do tabelião, qualquer pessoa poderia sair falando que uma assinatura pertence a uma pessoa. Ué, o que me impede de acreditar? Agora, dentro desse contexto, sociedade, múltiplas pessoas, relações ocorrendo aí em várias conjunturas, preciso de pessoas atuando com algo a mais, com um plus a mais. Esse plus a mais, a fé pública. A presunção dada por lei a notários e registradores de que aquilo que praticam é verdade. Artigo 4º.
Os serviços notariais e de registro serão prestados de modo eficiente e adequado, em dia e horários estabelecidos pelo juízo competente, atendidas as peculiaridades locais, em local de fácil acesso ao público e que ofereça segurança para o arquivamento de livros e documentos. Parágrafo 1º. O serviço de registro civil das pessoas naturais será prestado também nos sábados, domingos e feriados pelo regime de plantão. E o atendimento ao público será de, no mínimo, tratando de uma maneira bem ampla, 6 horas diárias. Cuidado com esse número 6 aqui, que vira e mexe e cai em prova de primeira fase também. Então, artigo 4º traz regras relativas à prestação dos serviços notariais e de registro. Normalmente, esse horário é estabelecido pelo juízo corregedor permanente, que é o juízo competente. Os cartórios de registro civil trabalham aos sábados, domingos e feriados no regime de plantão. Isso não quer dizer que a porta do registro civil ficará aberta por 24 horas. O cartório pode estar fechado, mas uma pessoa fica encarregada aí de cuidar dos eventuais serviços que surjam aí em decorrência da urgência que o registro civil tem em alguns casos. E eu quero me ater com vocês um pouquinho nessa questão do atendimento ao público ser de no mínimo 6 horas. E vejam, hein? Aqui que eu quero que vocês prestem bem atenção. Não é o trabalho do cartório que é de 6 horas, é o atendimento ao público. Por que eu destaco a questão do atendimento ao público? Porque tem muito cartório que abre 6 horas por dia, faz uma jornada de 6 horas por dia, e a população que tem... Os cartórios são instituições cuja imagem vem melhorando, mas elas ainda são instituições com marcas muito fortes negativas na sociedade. Cartório é lugar de burocracia no mau sentido da palavra. O dono do cartório não trabalha e só vai no fim do mês pegar o dinheiro. Cartório é coisa do passado. Algumas marcas da atividade. E uma delas, aliás, se vocês gostam desse tema, depois deem uma olhada no meu canal do YouTube, procura por blog do DG no YouTube. Eu tenho vários vídeos quebrando esses mitos que existem em torno da atividade notarial e registral. Então, e se vocês gostam de ouvir, ao invés de ver vídeo, escuta o podcast. Procura lá no Spotify, podcasts da Apple e SoundCloud, tem lá os nossos podcasts falando sobre esses temas. Mas essa questão do atendimento ao público de 6 horas às vezes pode ser confundida como uma preguiça, que é outra marca da atividade notarial e registral. O cartório não quer saber de trabalhar, mas o atendimento ao público que é no mínimo de 6 horas. Muitas vezes, para o atendimento ao público ser qualificado, é necessário um trabalho de organização interna, que certos serviços de caráter interno sejam realizados previamente à abertura ao atendimento, até para que esse atendimento possa ser qualificado. Então, você tem uma série de rotinas internas a serem cumpridas e por essa razão é que o atendimento ao público pode ser superior a 6 horas, mas tem muitos cartórios que se organizam dentro desse mínimo de 6 horas para atender ao público, justamente para conseguir atender com qualidade. Eu trago aqui para vocês, como exemplo, a normatização do Estado de São Paulo, que está no capítulo 13 do Código de Normas. Ela fala aqui numa jornada ininterrupta de trabalho para os cartórios que contem no mínimo com 3 escreventes, ou seja, menos de 3 escreventes poderia fechar para almoço. O juízo corregedor permanente poderá dispensar determinada unidade de cumprir o horário ininterrupto. E o item 78.2 fala que dessas decisões do juízo corregedor permanente que dispensarem um horário ininterrupto, elas só entram em vigor depois de referendadas pela corregedoria. Esse item, ele regra a questão do fechamento para o almoço. Então, onde você tiver no mínimo 3 escreventes, no mínimo 3, a jornada de trabalho não pode parar em hipótese nenhuma, salvo algum tipo de autorização do juízo corregedor permanente. Mas vejam,
eu acho que o ideal é não haver parada para almoço. É que essa jornada mínima de 6 horas que a gente traz na 8935, que ela seja preferencialmente ininterrupta. Mas aí tem que ser observada a peculiaridade de cada estado, de cada local. Com essa informação, encerramos o nosso primeiro bloco. Eu agradeço e nos encontramos em breve. Obrigado.